Olá, amados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o canal Projeto Lendo um Livro para você. Agora, hoje estamos dando continuação da onde paramos o vídeo anterior. Hoje estamos gravando o 8º vídeo desse livro. A Menina do Fim da Rua, de Laird Koenig. A capa, para vocês saberem, né, de qual livro se trata. Esse livro é muito bom, tá, gente? Tô adorando ele. Tô adorando essa historinha. Então, divirta-se. Vamos continuar. Quero dizer, em Londres, um de nossos vizinhos foi encontrado morto, porque o gás estava escapando. Não precisa se preocupar com coisa alguma. As palavras saíam ininteligíveis devido à boca muito cheia. Deu a volta ao balcão, conduzindo a menina até um dos modelos. Era do mesmo tipo do aquecedor de parede da casa de Rim. Eu vou lhe mostrar por quê. Levantou a capa e explicou como a luz do piloto, a pequena chama azul, acendia o bico de gás. E o que era mais importante, mostrou-lhe de que maneira o gás era alimentado por meio de um pequeno tubo de cobre. Do bico do gás saía um respiradouro aberto na parede que dava para fora. Está vendo? Perguntou com um sorriso onde os dentes estavam cheios de pedaços de pão. Sim, estou vendo, respondeu a menina, em tom um tanto áspero, próprio dela. E agora estou muito mais tranquila. Encaminhou-se para a porta, agradecendo-lhe imensamente. O homem continuava sorrindo e mastigando enquanto Rim se afastava, pensando que era bem provável que o homem achasse estranho uma menina de 13 anos vir à sua loja para fazer perguntas sobre um de seus aquecedores. Por quê? Será que as meninas não deviam interessar-se por essas coisas? A última tarefa fora guardada para o fim, pois era aquilo o que mais desejava fazer. Mesmo agora, na rua, examinando diante da livraria as luminosas lombadas de imensa quantidade de livros exibidos nas vitrines com avidez igual à de uma criança faminta. Diante dos doces de uma confeitaria, ela retardava aquela felicidade máxima, o momento em que iria finalmente entrar. Então, depararia com um mundo que ela julgava muito mais maravilhoso do que aquele que Alice encontrou na toca do coelho, ou os astronautas vislumbraram na sombria vastidão do espaço. Dentro da loja, cercada de mesas carregadas de livros, estantes de livros, pilhas de livros, mais uma vez repetiu o processo de adiar aquilo de que mais gostava e desejava, o instante mágico de defrontar-se com as prateleiras repletas de pequenos volumes de poesia. 2 horas depois, ainda havia sentada
no chão, devorando páginas e páginas dos livros novos que estalavam em suas mãos todas as vezes que ela cuidadosamente lhes virava as páginas. Nem se dava conta dos clientes que transitavam ali dentro, estava alheia a tudo o que a rodeava. Ninguém incomodava, nenhum vendedor perguntava o que queria, ninguém insinuava que ela deveria ir embora. Entretanto, em certo momento, com as faces em fogo, sentiu todo o seu ser embargado por tamanha emoção, que rápida saiu, precipitando-se na rua gélida. Passou ainda uma hora numa loja de discos rodeada de músicas, imaginando a alegria de poder carregar consigo um monte de discos. Retirando-se da seção de música clássica, encaminhou-se lentamente para a porta quando viu o rapaz da capa da revista do pôster. Seus olhos enormes pareciam fitá-la, fascinada com aquele sorriso de dentes extraordinariamente brancos. Deixou-se ficar por longo tempo sentada diante do balcão de uma lanchonete. Rim sentiu de tentar comer um hambúrguer cheio de gordura. Procurou engolir uma laranjada insípida, mal feita, que a garçonete negra trouxera. Depois de grande confusão causada por ter pedido um suco de laranja, ela ficou olhando para a menina inglesa enquanto bebia seu refresco na rua à espera do ônibus. Tentou não pensar no que teria de fazer em seguida, porque só de se lembrar ficava apavorada. Permaneceu no ônibus até a Praça do Povoado, que ostenta um canhão da Guerra da Independência e pirâmides de balas de canhão. Desceu do ônibus, passou lépida sob os galhos desfolhados dos olmos e dirigiu-se para um edifício de tijolos vermelhos, com colunas brancas. A prefeitura. A porta principal estava aberta no interior. Entretanto, as salas e os escritórios vazios era o que Rim esperava. Entrar no sábado à tarde, o silêncio era tão absoluto que ela se perguntava se iria achar qualquer pessoa para responder a sua pergunta, completando assim, naquele dia, a sua missão. Caminhando por uma das salas, ouviu o ruído de uma máquina de escrever. Havia alguém lá. Ouvindo passos, virou-se. Uma mulher vestindo uma capa de borracha vinha apressada pelo corredor. Parou, parecia inglesa. O cabelo que se desprendia da encharpe era grisalho. Certa de que ela era inglesa, Rim percebeu que se equivocara quando a mulher falou. Não havia dúvida de que era americana. O que estava fazendo aqui? Rim pensou que a mulher não tinha o direito de lhe dirigir. Rim pensou que a mulher não tinha o direito de se dirigir a ela naquele tom.
e, no entanto, aguardava desesperadamente uma explicação. Antes que pudesse articular qualquer palavra, a mulher perguntou: por que você não está no jogo? Na verdade, porque Rin sabia que teria de responder, embora visse agora que o rosto sorridente da mulher só traduzia bondade, é que sua pergunta, uma vez compreendida, não era um desafio, mas apenas uma palavra simpática. Era preciso dar uma resposta. A senhora trabalha aqui? Perguntou. Não exatamente. A mulher respondeu com um sorriso. Procuro ajudar uma das comissões. Estou fazendo um trabalho sobre administração. Disse Rin. Preciso saber quando é que o Conselho de Administração das escolas se reúne. Ajudaria se você assistisse a uma dessas reuniões? Na verdade, o que preciso saber é quando o Conselho de Administração das escolas se reúne 2 vezes por mês, na segunda e na última. Na verdade, o que preciso saber é quando o Conselho de Administração das escolas se reúne 2 vezes por mês, na segunda e na últimas quintas-feiras, às 11 horas. Nesta semana já houve reunião. A outra só daqui a 2 semanas. Pensou um instante. Não. Daqui a 2 semanas, será que o dia de ação de graça? Não. Daqui a 2 semanas será o dia de ação de graças. Portanto, foi cancelada. A mulher, mais uma vez, refletiu. Posso dar-lhe os regulamentos? Acha que ajudaria? Foi ao escritório, voltou em seguida com uma brochura. Este está bem completo, mas se acha que vai precisar de maiores elementos? Não, disse Rin. Este serve. Muito obrigada, mas você não devia estar trabalhando agora, devia estar no jogo de futebol. Os gatos selvagens precisam de uma boa torcida. A menina balançou afirmativamente a cabeça. Para que classe você está fazendo o trabalho? De repente, os olhos verdes de Rin se iluminaram. Desculpe-me, disse com uma excitação raramente demonstrada perante os estranhos. A senhora realmente acha que seria certo eu deixar o trabalho para depois e ir assistir ao jogo? Passando os olhos pelo relógio, a mulher respondeu: se você se apressar, poderá chegar lá dentro de meia hora. Rin deu meia volta e saiu correndo da sala. Sempre sorridente, a mulher encaminhou-se em direção às batidas da máquina de escrever. Em plena chuva, Rin foi correndo para casa. O Conselho de Administração só se reunirá dentro de 15 dias. E mesmo assim a reunião foi cancelada. Riu. E o seu hálito formou uma névoa. Senhora Hallett, a senhora é uma mentirosa. Não passa de uma mentirosa. Entrou como um relâmpago em casa. Pegou a lista telefônica e procurou o número enquanto discava. Olhou para a caixa de papelão cheia de vidros de geleia em cima da mesinha. É o Sr. Hallett? Aqui é Rin Jacobs. Vou muito bem. A sua mãe está?
Em casa? A sua mãe está em casa? Compreendo, compreendo. Ela queria alguns potes de geleia. Ontem não foi possível arranjá-los. Sim, estarei em casa. Súbito, a voz da menina tornou-se surpreendentemente fria. Não seria melhor que ela viesse? O senhor sabe, senhor Hallett. Talvez meu pai tenha algum assunto para falar com ela. Muito obrigada, senhor Hallett. Uma batida cerca Uma batida seca fez com que Rim corresse ao vestíbulo, ainda excitada com a descoberta da mentira da senhora Hallett. Abriu a porta, porém não deparou com a mulher, mas com um visitante inesperado. Reprimiu-se um grito porque o homem de pé ali na chuva era enorme, um gigante assomando com sua corpulência à porta da casa de boneca. Apresentou-se. Era o policial Ron Miglioriti. A menina respondeu que seu nome era Rin Jacobs e depois não acrescentou mais nada. Não tinha medo de policiais na Inglaterra. Ela sempre os achara polidos, amáveis, sempre solícitos. Jamais os viram em outra atividade que não fosse andando calmamente pelas calçadas, como se tivessem a única ocupação de auxiliar velhas senhoras a encontrar uma condução ou uma parada de ônibus. Na América, Rin jamais encontrara um policial, mas não tinha razão para acreditar que fossem diferentes. Aquele estava à sua frente. Da sua capa escorria água, cobria seu cap, um objeto estranho semelhante às capas de plásticos que ela punha sobre os pratos com sobras de comida para serem guardados no refrigerador. Suas costeletas eram de um preto azulado e as sobrancelhas negras e cerradas quase se uniam acima de olhos escuros e brilhantes. O nariz era estranho, como se tivesse sido quebrado, mas ainda tinha dentes perfeitos e um sorriso radioso como o sol da manhã, que iluminava a soleira da porta. Mesmo naquele dia chuvoso, vendo-o ali em plena chuva, dizendo que desejava falar com seu pai, Rin não teve outra alternativa senão deixá-lo entrar. Notou com satisfação que antes de entrar, o policial sacudira a capa molhada e, uma vez dentro de casa, esforçava-se para não deixar nenhum pingo cair no assoalho encerado. Para sua própria surpresa, viu-se oferecendo uma xícara de chá ao policial. Na cozinha, lembrou-se de que, embora parecesse muito agradável, seu sorriso nada tinha a ver com o motivo de sua visita. O que desejaria ele? Uma ideia horrível ocorreu-lhe. Teria sido enviado pela senhora Hallett. Contudo, Rin sabia que o conselho de administração não se reunira, a razão certamente não era aquela. Teria vindo para apanhar os potes de geleia? Qualquer que fosse o motivo, ponderou o melhor era relaxar e que o nome do policial fê-la acalmar-se.
A princípio achou a pronúncia difícil, mas depois descobriu-lhe elementos poéticos ao servir o chá. O pronunciamento com um belo sotaque italiano, miglioriti. O policial sorriu, pois esta parecia ser sua reação para tudo. Mas quando se curvou sobre a xícara de chá, suas sobrancelhas cerradas franziram-se. Achava difícil segurar a xícara. Entre o grosso polegar e o enorme indicador, a xícara vacilava em sua mão. Rin olhava fixamente para a mão do homem, grande, quadrada, forte. Imaginou que, em outros sábados iguais, não há muitos anos, aquela mesma mão teria estado segurando uma bola. Isto explicava o porquê do nariz quebrado. O sulco marcava-lhe a testa sem desaparecer, executando uma verdadeira ginástica. Miglioriti conseguiu beber uns goles de chá. Faz muito tempo que sua família mora neste povoado? Falava como se estivesse em uma reunião social. Com um sorriso irônico, Miglioriti respondeu: parece que a senhorita andou conversando com a senhora Hallett. A senhora Hallett, ela teria mandado. Antes de falar, Miglioriti conseguiu tomar mais um gole de chá. Não, repita para ela esse meu comentário. Não repita para ela esse meu comentário, mas segundo ela, é preciso que se cheire a óleo de baleia do primeiro veleiro que aportou por estes sítios, sob pena de passar sempre por imigrante. Penso que nós somos os mais novos, meu pai e eu, disse logo Rin. Pelo menos a senhora Hallett permitiu que vocês ficassem no povoado. Não é todo mundo que ela deixa. Se puder interferir, não deixe. Miglioriti tentou um terceiro gole, mas derramou chá no pires. Relanceou os olhos pelo aposento. Ela deve tê-los aprovado para lhes alugar esta casa. Rin tomou o chá com tal precisão que acreditava o policial estaria achando a própria precisão britânica. Creio, disse que ela nos alugou a casa porque meu pai é poeta. Esse é um de seus livros ali no consolo da lareira. Miglioriti aproveitou a ocasião para depositar no consolo a xícara vacilante. Procurou o lenço no bolso da sua capa de chuva, enxugando cuidadosamente as mãos antes de pegar no fino volume. Foi ele quem escreveu, perguntou com reverente. Foi ele quem escreveu? Perguntou com reverente admiração. Por cima de sua xícara de chá, Rin o observava. Parecia um enorme urso preto, examinando uma flor. Virava as páginas devagar, visivelmente impressionado. É pena que meu pai esteja traduzindo agora. Quando ele se tranca em seu escritório para produzir, tenho ordem expressa para não o importunar.
Aconteça o que acontecer, as mãos do gigante folheavam o livro. O senhor gostaria que ele lhe dedicasse um exemplar? A face do gigante iluminou-se com mais um de seus radiosos sorrisos. Sem dúvida, se ele tiver um sobrando, tudo lhe tudo lhe agradava naquele homem, até mesmo o absurdo capuz sobre o cap. Adorou o modo como pegou no livro. Ele deixava bem claro o seu respeito. Sabia que se tratava de algo precioso. É o primeiro escritor que conheço. Rim degustava o seu chá. Meu pai ficaria satisfeito ao saber que nós nos entendemos bem. Ele sempre diz que é bom conhecer a polícia local. Ele sempre diz que é bom conhecer a polícia local. Sei que essas poesias devem ser maravilhosas, mas você promete que não vai rir? Se eu lhe disser uma coisa, prometo que não. Bem, não consigo acreditar que as pessoas gostem da poesia. Não me refiro aos versinhos nos cartões de aniversário. Mas você sabe, poesia é uma coisa que nem rima. Que nem rima. Que nem rima tem. Poesia é uma coisa que nem rima tem. Rim, esquecendo-se de seu dente lascado, riu descontraidamente feliz de reconhecer naquele momento maravilhoso o instante em que as pessoas desconhecidas descobrem que estão participando de algo mais além do que apenas uma concordância mútua, quando ambos chegam ao ponto de uma intuição compartilhada. Ao se lembrar do dente, o sorriso desapareceu-lhe dos lábios. Não estou rindo de você, disse. Eu costumava perguntar a meu pai a mesma coisa. A maioria das pessoas gosta de poesia com rima. Então eu sou como a maioria. Não, você é sincero. Meu pai diz que muitos que declaram gostar de poesia fingem que gostam. Creio que você gosta, não é? Eu gosto muito de poesia. Seus longos cabelos ondularam quando sacudiu a cabeça para corrigir o que dizia. Isto é redundância. Redundância. O verbo gostar deve ficar só. A palavra muito apenas o enfraquece. Amo as palavras, muita gente não lhes dá atenção. Você devia ouvir certas testemunhas, só fazem confundir os depoimentos mais simples. Se a senhora Hallett tivesse enviado o policial o que ele estava esperando para comunicar a razão de sua visita, ele deve ser bom. O seu pai, T.S. Eliot, disse que ele era meu pai. Conheceu Sylvia Plath quando ela era casada com Theo Hughes. Entre todos os poetas ingleses vivos, Hughes é de quem mais gosto. Ele também gosta de Emily Dickinson. Entre todos os poetas, ela é a minha predileta. Ao dizer essas palavras, fechou os olhos, começou a recitar. Sua voz, diferida de todas as professoras que Migliorite ouviria.
que Migliorite ouvira dizer poesia na escola era natural, clara. Não tinha a menor afetação, não procurava imprimir as palavras. Suas próprias sensações deixava que elas dessem a sua mensagem. Existe algo no declínio da luz? Nas tardes de inverno que oprime como o ressoar dos órgãos das catedrais é uma chaga celeste que não deixa cicatrizes, mas uma alteração interior, um significado novo. Ninguém pode explicá-la. Ninguém é o selo do desespero. Uma magnífica aflição que nos vem das leituras. Não, uma magnífica aflição que nos vem das alturas. Quando ela chega, a paisagem escuta e as sombras se retraem. Quando ela vai e como a distância na face da morte. Na lareira, uma acha carbonizada. Quando ela chega, a paisagem escuta e as sombras se retraem. Quando ela vai e